Olá, eu sou a Paula e eu estou aqui para vos falar dos filmes, das séries e dos documentários que eu vi em março. O primeiro documentário que eu vi chama-se Murder Among the Mormons e, como o próprio nome indica, está relacionado com crimes que aconteceram dentro da igreja Mormon em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Eu vi este documentário na Netflix, eu já não me lembro se tem 3 partes ou 4, é um documentário pequenino, vê-se bem, e está relacionado com documentos que apareceram relacionados com o nascimento da Igreja Mormon, está relacionado assim com alguns crimes que foram cometidos, porque é que esses crimes foram cometidos, quem é que foi o criminoso, e o criminoso é daqueles que tem aquela carinha de choninhas, que se calhar ninguém dava nada por ele e depois há por ali uma mente brilhante que se dedicava a uma data de coisas que ninguém estava à espera, nem a própria mulher. Por isso foi muito curioso e gostei muito de ver este documentário. Em seguida vi na HBO Gentleman Jack, que conta a história de Anne Lister. Anne Lister é uma personagem real que nasceu no século XVIII e faleceu no século XIX, era uma proprietária de terras e era lésbica. Portanto, temos aqui as suas relações, imaginem naquela altura, imaginem no século XIX, como é que ela era vista pelas outras pessoas, daí o nome de lhe chamarem de Gentleman Jack, pela maneira também como ela se vestia, mas era uma mulher cheia de garra e eu adorei ver esta série, adorei, acho que a atriz que faz de Anne Lister faz um grande papel e eu gostei mesmo muito de descobrir esta Anne Lister, que eu descobri através da Anatomia do Livro, da Ana da Anatomia do Livro, porque ela é um dos livros que ela gosta muito, um livro da vida dela. É um livro da Anne Lister, os diários da Anne Lister, e a partir daí eu cheguei à série, porque ela também falou que havia uma série, eu cheguei à série e gostei mesmo muito de ver esta série e de descobrir esta Anne Lister, esta mulher fora da caixa, completamente fora da caixa no século XIX, completamente diferente de tudo aquilo que existia, não é? De todas as normas, de todos os padrões que existiam na sociedade de então, e é uma mulher realmente com M grande e foi uma grande série para ver no mês de março, no mês da mulher. Vi também na Netflix The One, baseado no livro de John Mars, The One, Almas Gêmeas, em que as pessoas conseguem encontrar a sua alma gêmea através da análise do ADN. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta série? O melhor desta série foi o Albano Jerónimo. Está tudo dito. Eu ia à espera que a série fosse muito fiel ao livro, porque eu já tinha ouvido o audiobook e quando eu comecei a ver a série eu pensei assim, parece que ouvi o audiobook há séculos porque eu não me estou a lembrar de nada. E depois fui procurar e claro, não me estava a lembrar de nada porque a premissa é a mesma, mas as personagens da série não têm nada a ver com os personagens do livro. Então eu não gostei da volta que deram à série. Havia personagens no livro que eram muito interessantes para serem exploradas na série e resolveram criar personagens novas, por isso, como vos digo, gostei da personagem do Albano Jerónimo, apesar de ser um bocado parvo. Supostamente ele era brasileiro, mas fala português de Portugal, mas depois o irmão tem um passaporte do Brasil, ok, sem comentários, ele chama-se Mateus com TH. Portanto, nada disto bate certo, mas pronto, a personagem do Albano Jerónimo foi assim o melhorzito desta série. Eu estava à espera de mais, estava com as expectativas que fosse muito parecido com o livro e que fosse tão interessante como o livro e não achei, portanto criaram para aqui uma história ali, uma história aqui, tipo as histórias parece que têm relação, mas a relação é mínima e não me despertaram tanto interesse como as personagens do livro, mas a premissa é interessante e vale por isso e pelo Albano Jerónimo, claro. Em seguida vi o documentário Alan vs Pharaoh na HBO e fala sobre a história do abuso sexual do Woody Allen à sua filha adotiva Dylan Farrow. É um documentário que levanta muitas questões, o documentário só tem a parte da Dylan Farrow e da Mia Farrow, não tem a parte do Woody Allen, não tem a parte da Suni, fala-se aqui, quando ele começou a namorar com a Suni, fala-se aqui dessa parte da vida do Woody Allen, mas ele não quis dar entrevista, a Suni também não. O filho Moses, que agora também está do lado do pai, também não quis dar entrevista e a Dylan diz que sim, que foi abusada pelo pai quando tinha 7 anos. Existem gravações que a mãe fez na altura dela a falar sobre isso. Eu tenho a minha opinião, que eu não vou aqui publicamente falar sobre ela, mas tenho a minha opinião sobre este documentário. Já vi vários filmes do Woody Allen, até gostei dos filmes que vi, mas da personagem do Woody Allen em si não sei porquê, mas não lhe acho grande piada. Acho que há ali qualquer coisa naquele homem que não me agrada, não sei explicar o quê. É assim, é verdade que ele tem direito de não falar sobre este assunto, ele quis enterrar este assunto, mas claro, é sempre aquela parte, temos a parte da Mia Farrow e da Dylan Farrow e não temos a parte do Woody Allen, vale o que vale.
Aparecem por aqui peritos a falar sobre o caso. Eu tenho a minha opinião, mas se têm curiosidade sobre este caso e se têm curiosidade sobre um bocado da vida do Woody Allen e da Mia Farrow, uma vida também assim um bocadinho estranha por tudo aquilo que envolveu, eles nunca casaram, têm um filho biológico, um filho que parece o Frank Sinatra, com quem a Mia Farrow foi casada e diz que depois também teve um caso. Portanto, coisas estranhérrimas, ela tem 500 mil filhos adotivos, alguns também dizem que ela não dava atenção aos filhos, uma coisa. O Woody Allen também supostamente começou a namorar com a Suni quando ela tinha 21 anos, dizem que ela ia ter com ele quando ainda ia com a farda do liceu, com o uniforme do liceu. Celebridades, Hollywood, que a Mia Farrow também ganha muito dinheiro às custas do Woody Allen, mas o Woody Allen também provavelmente ganha muito dinheiro às custas da Mia Farrow, porque ela era a protagonista dos filmes dele, ou entrava nos filmes dele todos e os filmes tinham sucesso. Celebridades, Hollywood, e já sabemos que há muitos podres atrás destas famílias, por isso não vou dizer mais nada. Se têm interesse, vejam o documentário na HBO Portugal. Depois vi outro documentário que vou ler como é que se pronuncia em francês, Soupçon les déçus de l'affaire Wefal, e em inglês tem outro nome que vou deixar por aí também na capa. Vi na Netflix, é sobre um político belga, foi acusado de ter matado a mulher num quarto de hotel. A mulher apareceu morta no quarto hotel, ele também estava no quarto hotel com ela, ele diz que ela se suicidou ou que morreu de morte natural, que ele não teve nada a ver com isso. A acusação dizia que não, que foi ele que matou a mulher, e temos por aqui o julgamento, temos por aqui investigações, temos por aqui várias opiniões daquilo que poderá ter acontecido. O marido tem uma história para contar, a mulher já cá não está para contar a sua versão da história, temos por aqui podres também de famílias aqui atrás. Eu também tenho a minha opinião, que também não vou expressar aqui no vídeo qual é que é a minha opinião, mas também gostei. O documentário é falado em francês e em flamengo. Flamengo é o neerlandês também que se fala em algumas regiões da Bélgica, em algumas zonas da Bélgica. Portanto, o documentário tem os dois idiomas, é em francês e em neerlandês ou flamengo. É muito interessante também por isso, pela variedade linguística que há neste documentário. Vocês já sabem que eu sou apaixonada por idiomas, portanto também gostei muito dessa parte, e claro, tenho a minha opinião sobre o Sr. Westphal, mas não vou dizer qual é, portanto se tiverem interesse também vejam o documentário e vejam afinal se ele foi considerado culpado ou não da morte da sua esposa. Depois vi um filme, The Mauritanian, que conta a história de um árabe da Mauritânia que foi preso por ter contactos com a Al-Qaeda e por ter angariado pessoas para o 11 de setembro. Isto é baseado em factos verídicos. Portanto, temos a história deste homem que depois acabou por escrever um livro a contar a sua experiência e contar os anos todos que passou preso em Guantánamo por alegadas relações com a Al-Qaeda que nunca foram provadas, que nunca houve uma acusação formal daquilo que os Estados Unidos diziam, não é? Que ele tinha estado presente e que tinha sido angariador também de pessoal para os ataques do 11 de setembro. Nunca houve uma acusação formal, e depois aparece uma advogada, protagonizada aqui pela Jodie Foster, que ganhou o Globo de Ouro para melhor atriz secundária. E esta advogada aparece para o defender e para mostrar que, não havendo uma acusação formal, não há sentido que ele esteja preso em Guantánamo, que não seja libertado. Foi uma infinidade de anos que ele esteve preso em Guantánamo. Mostram aqui parte dos interrogatórios a que ele foi sujeito. Ele assinou declarações em como era culpado, portanto fizeram-no assinar. Portanto, ele depois de ser sujeito a tanta tortura, ele já assinava qualquer coisa que lhe pusessem à frente. Por isso essa parte é muito dolorosa de ver, a maneira como ele foi torturado em Guantánamo. E depois fala um bocadinho também no final dos presos todos que passaram por Guantánamo, de como é Guantánamo e das atrocidades também que os Estados Unidos fizeram aos prisioneiros de Guantánamo. Portanto, esta caça às bruxas depois do 11 de setembro, por isso eu gostei muito, muito, muito deste filme. Aparece também por aqui um oficial da Marinha que vai estar relacionado com a acusação deste caso, que é o Benedict Cumberbatch, que eu gosto muito, e aqui é curioso porque o Benedict Cumberbatch aqui faz de American, portanto tem um sotaque americano, não tem aquele sotaque british, não é tão característico dele, mas está com muito bom ar, assim fardado fica com muito bom ar, portanto também gostei muito de ver ali o Benedict Cumberbatch. Foi muito interessante ver este filme porque é baseado em factos verídicos e porque nos leva a pensar que os Estados Unidos fizeram uma autêntica caça às bruxas e prenderam demasiadas pessoas por dizerem que estavam relacionadas com os ataques do 11 de setembro, mas nunca houve acusações formais. Portanto, essas pessoas estiveram presas anos e anos e nunca houve uma acusação formal, e isso é gravíssimo.
porque não se pode pensar que todas as pessoas são culpadas do 11 de setembro ou que todos tiveram ali um dedinho, uma mãozinha no 11 de setembro. É realmente dramático nós pensarmos na situação em que estas pessoas viveram e nas torturas que elas sofreram em Guantánamo. Para terminar o mês de março, eu vi La Templança, que é uma série com 10 episódios baseada no livro da Maria Dueñas com o mesmo nome, que em português se chama As Vinhas de La Templança. Temos por aqui dois protagonistas. Temos o Mauro Larrea e a Soledad Montalvo, e depois do casamento Soledad Clayton, e temos a história de vida destes dois protagonistas e depois como é que os caminhos deles se cruzam e como é que eles se conhecem. Portanto, é uma história daquelas de amor muito empalagosa, como dizem os espanhóis, muito melosa, assim, cheia de amor e romance, muito cor-de-rosa, mas eu gostei, estava a precisar assim de uma série assim para desanuviar. Gostei muito, é baseada no livro da Maria Dueñas, que eu comecei a ler e confesso desisti porque achei o livro super aborrecido. Eu nunca, ou quase nunca desisto de livros, mas deste realmente desisti e até fui ver e li, estava a ler o e-book e li 29% do e-book e fartei-me porque estava a achar o livro demasiado chato, mas a série gostei muito desta adaptação. Não sei compará-la com o livro porque li muito pouco do livro e, como vos digo, achei o livro muito chato. A série gostei muito, vi até ao final, gostei muito, li depois em comentários que as pessoas dizem que até está muito fiel ao livro, por isso não sei, é assim, eu já não vou dar oportunidade ao livro, já nem o vou ler porque agora também já sei a história e já não faz muito sentido. Mas o que aconteceu com os livros da Maria Dueñas foi que eu gostei muito dele, Tempo entre costuras, depois li o segundo, Missão no Olvido, não gostei nada, mas aguentei-me até ao fim. Depois comecei a ler este e pensei assim, ok, isto está a ser tão mau como a Missão no Olvido, e vou deixar, isto em março de 2015, quando ele saiu, e vou deixá-lo para trás, e depois ouvi o audiobook do Las Hijas del Capitán e gostei, dei 4 estrelas e gostei, agora estou à espera da Cira. Mas voltando à série, gostei muito da série, gostei muito desta história empalagosa, gostei muito destas personagens, gosto muito do ator que faz da Mauro Larrea, que é um ator colombiano assim com muito charme, com muito bom aspecto. Gostei mesmo muito da série e foi muito bom terminar o mês assim com uma série levezinha, uma história assim de romance, de amor. Não sei se vocês já leram o livro ou não, mas eu recomendo a série. O livro não posso recomendar porque o deixei em 30%, mas a série sim recomendo e realmente foi uma boa série para terminar o mês de março. Digam-me nos comentários se já viram alguma das séries, dos documentários ou do filme que eu vi em março e se não viram, se têm curiosidade em ver, deixem like no meu vídeo e subscrevam o meu canal e eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!